mais uma palestra também muito importante. A gente vai ouvir agora o engenheiro civil, ele que é mestre, doutor e livre docente pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor Orestes Gonçalves, uma salva de palmas para ele. Ele que vai discorrer aqui sobre o tema também muito importante, que se trata do uso eficiente da água em edifícios, tecnologia e gestão da demanda da água. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que, pelo menos, me agrada muito, e eu acho que é um tema muito importante aqui para a nossa... Bom, vamos falar sobre a questão da água, né, não focada no empreendimento, mas focada de uma forma até de um caráter social, tecnológico maior, né? A verdade é que o estresse hídrico acontece em todas essas regiões aí das quais nós nos incluímos, né? Esse aqui é um levantamento da ANA, que é a conjuntura dos recursos hídricos. Então, todas essas áreas aqui mais em vermelho são regiões profundamente estressadas atualmente, e cada vez mais. E elas são estressadas não só do ponto da disponibilidade do recurso hídrico, mas também na visão quantitativa. Também temos grandes problemas de qualidade da água, né? Nosso serviço, nosso atendimento de tratamento de esgoto é muito precário, né? Então, essas duas questões, a escassez e as condições quantitativas, fazem com que a questão da água vá adquirindo cada vez mais uma importância social e de viabilidade econômica, né? A gente vai para São Paulo. Eu trouxe esse gráfico por uma razão. Nós estamos falando aqui num planejamento de recursos hídricos de 2013. Estou falando 2013 porque a memória em São Paulo era uma memória de inundação, não de escassez, era de super atendimento de água. Isso, na questão da água, cada vez mais nós vamos viver efeitos extremos. Inundação, escassez. Você pode estar com falta d'água na sua torneira e uma inundação na porta da sua casa. Esse é um fato que pode acontecer na água e já aconteceu, né? O interessante, primeiro, tomar cuidado com dados mundiais, de Banco Mundial, que fala que a água é 15% na cidade. Isso é uma inverdade, porque a água é uma questão local. Em São Paulo, por exemplo, na macrometrópole de São Paulo, que atende 30 milhões de habitantes, a água nas cidades representa 50%. Então, cuidado para não usar dados universais para coisas que são locais. E nós precisamos gerar, só para vocês terem ideia, até 2035, mais aproximadamente 60 metros cúbicos por segundo, para todas as finalidades. 60 metros cúbicos por segundo é o que a gente consome na cidade de São Paulo, hoje. Então, para todos, o resto nós precisamos gerar. Dos quais aqueles 32 que eu estou colocando ali, são estratégias de gestão de demanda, de redução de demanda de água. É uma questão social importante, né? A gente falou assim, São Paulo fez um esforço enorme para superar aquela escassez. Olha o dado que está aí hoje, tá certo? Em 2014, no início da crise, nós consumíamos 67 metros cúbicos por segundo. Consumíamos, né? Produz conforme a demanda. Lá no meio da crise, lá no coração da crise, nós baixamos para 51 metros cúbicos por segundo. Começou a passar a crise, nós já, em 2016, estávamos com 59. E agora, em março desse ano, são 62 metros cúbicos por segundo, e nós estamos no meio de uma senhora crise econômica. Então, o que eu quero trazer para vocês é que mudança de cultura para o consumo da água é uma coisa que tem que se forçar, tem que se trabalhar o tempo todo, mas não pode se contar com uma estratégia imediata para resolver os problemas da água. Bom, quando a gente fala em água, a gente tem duas questões importantes. O aumento da oferta, tá certo? Inclusão de novas fontes de água,
e a redução da demanda, né, o uso eficiente da água. Nós vamos tocar nos dois assuntos, um com foco diferente do outro. Tá? Nesse cinza aqui, que nós vamos trabalhar mais, a gente tem o uso eficiente da água, ações com foco na demanda de água, que envolve a questão da gestão da demanda com foco na quantidade. Tá? Quando a gente vai falar, então, de conservação, onde eu cuido da demanda e da oferta interna de água, quer dizer, eu assumo o papel da concessionária, eu sou um produtor interno de água, eu tenho que olhar para a gestão da demanda com foco na quantidade e na qualidade. Como engenheiro civil do lado da edifício, mas do lado do saneamento, água é alimentação, água é saúde, e qualidade da água é fundamental. Fundamental. E água é um insumo que a gente tem uma relação prazerosa. Energia eu não tenho isso, mas eu tenho prazer com água. Eu tomo banho, né? Eu faço atividades, eu tenho um contato tátil, físico, né? Então, é uma coisa que é prazerosa, né? Então, só que esse prazer não pode trazer risco de saúde. Né? Não sei se vocês sabem, mas um grande problema... A gente está com um problema aí, eu vi na entrada do shopping, falando de doenças do século XIX, que a gente já podia ter sanado, né? Mas tem doenças de veiculação hídrica pelo sistema respiratório, gripe aviária, uma série delas, legionela, que saem de problemas de água, de estagnação, de água contaminada. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Bom, eu vou trazer muito uma visão de um documento que foi feito pela CEBIC, né, e que traz na questão da água um tema fundamental, agora bem trabalhado na construção civil, que é a chamada norma de desempenho. Norma de desempenho. Então, foi se olhar para essa norma de desempenho, tá certo? E trazer para uma visão do uso racional da água, né? Que requisitos de desempenho influenciam isso? Essa foi a ideia do documento, né? Porque, na verdade, tudo que a gente acabou falando, o que o Marcos colocou na palestra anterior, na verdade, a economia de água, a economia de energia, vai acontecer ao longo da operação do edifício. Então, nós, como profissionais da área, temos que olhar lá na operação, né? Então, o desempenho, o que é? O desempenho é o comportamento em uso. A gente está acostumado a chegar na construção civil até a obra. E não se olha muito como opera. Então, é muito comum você um prédio que acontece, que é feito em São Paulo, ou que é feito aqui na Bahia, né, é reproduzido em São Paulo, ou vice-versa. Só alguns poucos arquitetos ou engenheiros cuidam um pouco melhor disso. Tá certo? O resto é como se aquele padrão. Né? Você vê isso acontecendo em habitação de interesse social, como se fosse um molde que você vai colocando em cada lugar. Né? Então, o documento focou nessa questão do uso eficiente no projeto, que é o projeto que gera. Se construísse conforme o projeto, essa questão estava resolvida, e focou muito nessa questão da uso, operação e manutenção, que é o que vai garantir a questão do desempenho. E aí se fez aqui, isso é uma classificação internacional do que é um edifício. Então, o que nós estamos falando é a questão dos serviços do edifício, tá certo? Do serviço do edifício, com foco aqui na água. Tá? O sistema água, normalmente no edifício, esse é o ciclo normal, entra água e sai água. Tá certo? É isso. Entra água e sai água. O sustentável vai fazer com que eu faça determinados movimentos. Eu tento, como o Marcos colocou, eu tento reduzir o máximo possível, né? Quer dizer, sempre o sentido da sustentabilidade é reduzir ao máximo, estressar essa redução, e depois você faz uns processos de ciclo interno, tá certo? A água tem alguns ciclos, um que a gente aprende lá no primário, né? Chove, evapora, faz a nuvem, volta, é isso. Depois tem outro ciclo importante, que é um que entra na cidade. Eu coleto, distribuo, né? Entra dentro do prédio, o prédio faz mais um ciclo, volta para a rede. E olha, pessoal, cada vez mais a gente tem que pensar isso junto. A cidade não é dissociada do edifício. Se a gente acha que a gente vai colocar um edifício e resolver o problema do mundo na cidade, só corre o risco de ter um monte de edifício sustentável
e a cidade totalmente insustentável. Então, essas coisas precisam ser pensadas. E na água é um exemplo enorme, né? Porque a água é uma coisa prazerosa, seja do ponto de vista do meu consumo, seja do ponto de vista do meu relacionamento com o entretenimento. Tá certo? Quer dizer, a gente faz muita coisa com água. E a questão que nós estamos mais focados é na redução das perdas e uso do consumo. Então, o nosso edifício é isso. Um sistema predial de água é composto de 3 partes. A distribuição de água, o suprimento de água, onde a gente realmente faz a relação com a água, é esse que a gente acaba cuidando, que é o sistema de equipamento sanitário, e depois o sistema de coleta, que vai gerando ciclos dentro do edifício. Então, Então, o enfoque de desempenho é esse, é um enfoque da década de 70, e que está chegando na normalização, agora para nós, há 5, 6 anos, tá certo? Mas é bem isso. Eu olho eu caracterizo os meus usuários, eu vejo a real necessidade deles, eu identifico as condições que agridem aquele sistema, tá certo? Depois eu defino os requisitos de desempenho, que têm um caráter qualitativo. Depois eu estabeleço os critérios, que são quantitativos ou até certo ponto prescritivos. E aí eu verifico, estabeleço as metodologias de medição, avaliação, se aquele desempenho que eu estou me propondo, ele efetivamente acontece. No uso eficiente da água, nós separamos 3 macro-requisitos da norma de desempenho: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. E trabalhamos basicamente com habitabilidade e sustentabilidade. Esse documento está disponível no site da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Vocês têm acesso a isso, tudo isso está colocado lá, tá certo? Então, a gente, na habitabilidade, olhou estanqueidade, saúde, higiene, funcionalidade e acessibilidade, e do lado da sustentabilidade, durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental, tá certo? E para cada um deles, a gente foi construindo, né, o requisito específico que era trabalhado. Então, por exemplo, eu pensei alguns, só para a gente ilustrar aqui para os senhores, mas no documento vocês vão encontrar, e está sendo lançado agora, nos próximos dias, na CEBIC, lá no INIC, uma continuação de detalhamento desse documento que foi lançado ano passado. Então, na habitabilidade e na sustentabilidade, vamos pegar algumas coisas. Estanqueidade, qualidade de água, prevenir a ocorrência de perda d'água. Desperdício é função de uma perda física e uso excessivo, vamos chamar isso. E aquela água que eu meço, lá no hidrômetro, lá na entrada, ou na entrada do apartamento, ele, na verdade, é uma água utilizada com parcimônia, mas essa água desperdiçada. Olha que coisa interessante, coisas simples e que a gente, às vezes, não cuida, né? Para dizer que uma torneira tem qualidade, um dos atributos, além de pressão, aguentar pressão, etc., é não ter dispersão do jato. Porque você não lava a mão, ou alface, ou panela, sei o que você for fazer, você não lava fazendo assim. Então, toda essa água é desperdiçada. Ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. É rapidinho. Olha o que é perdido de água. Estou falando de coisas simplórias, às vezes a gente está falando de... Tá certo? Quer dizer, agora, olha o que isso representa de perda, ó. Quase meio litro por minuto. Quase meio litro por minuto. 400 mililitros por minuto. É uma torneira. Igual essa torneira aí, fabrica-se centenas de milhares por mês. Tá? Vamos dizer assim, olha, eu dou uma diminuidinha na pressão estática, aquela pressão do sistema estático, né? Não é pressão dinâmica. Olha, eu estou simulando aqui no nosso laboratório o que era uma torneira com a mesma posição, seja um vazamento, seja um... Deixou um pouquinho aberto, tá? Olha o que perde, ó. Em 25 segundos, 60 mililitros. Se eu vou com um restritor, não, põe um restritor, aquele restritor
que você comentou, né, Marcos, ele só serve para pressão dinâmica. Para a seção estática, ele não funciona. E ele dá uma perda de 100 a cada 25 segundos. Se eu aumento a pressão de 30 metros de coluna d'água para 40 metros de coluna d'água. Então, quando eu falo em uso parcimonioso d'água, eu tenho que diminuir perda, eu tenho que diminuir a pressão estática. Tá certo? Outra perda, tá vendo? É um equipamento sofisticado de duplo acionamento ali, tá certo? Quer dizer, maravilha. O que tem de perda nesse tipo de dispositivo, quando ele é não conforme, quando não atende à norma técnica, é enorme, ó. Ele chega a perder meio litro em 30 segundos. Isso é perda quase que invisível, porque é uma quantidade de água que passa por dentro da bacia sanitária e vai. Isso é todo produto fora de norma. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um programa que chama Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, do Habitat, que tem lá programas setoriais da qualidade. E que tem quase todos os componentes hidráulicos têm. Às vezes você coloca uma coisa sofisticada e compra uma torneira fora de norma. E ela gasta mais do que se eu colocar uma economizadora dentro do banheiro X. Tá certo? Então, qualidade, pessoal, é fundamental. Então, vocês têm todos esses programas setoriais, todos esses estão lá no PBQP, e ele tem a lista dos fabricantes que produzem em conformidade e os que produzem em não conformidade. Você entra no site do Ministério das Cidades, vocês vão ter acesso. Vão sair para comprar, ou vão especificar uma norma, vocês sabem os fabricantes que estão produzindo em conformidade e não conformidade. Isso dá uma perda enorme de água. Aqui é um relatório que sai quem está qualificado, quem não está qualificado, quem está produzindo em não conformidade. Saúde e higiene, funcionalidade e acessibilidade, toda um crivo de chuveiro, lá em cima, a parte que você consegue usar efetivamente na temperatura adequada só está nesse miolo. O resto é tudo perdido. Então, eu tenho que também comprar produtos eficientes, tá certo? Que realmente consigam dar o resultado que eu quero. Durabilidade, vida útil, prever espaços. Eu vi que tem um patrocinador que é de uma companhia de gás. Aí está falando a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, na área de energia, dá um dinheiro para desenvolvimento. Então, foi desenvolvido para a questão da acessibilidade, que é um problema importante, essa unidade de medição integrada, que envolve gás, água e redução de pressão. No mesmo, foi um trabalho entre a Sabesp com gás, com a Agência Reguladora de Água e Energia, que é um dinheiro para desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, só que quase todas as construtoras de maior estão usando em São Paulo. E criou uma unidade compacta que você coloca na área comum. E as novidades passam a ser sistemas. Pensa assim, ó, o banheiro, a cozinha, são os ambientes dentro de um edifício residencial mais caro, não é? Lá vai azulejo, um monte de coisa, né? Entre uma série de profissionais, e eles têm uma vantagem, eles não são flexíveis. Eu não aumento o banheiro, aumento a sala, né? Mas eu não aumento. Então, essas tecnologias incorporam valor, já são usadas em muitos países do mundo, é uma tendência enorme de acontecer. Quem acha que drywall é uma coisa só de parede da sala, no mundo inteiro, o drywall, com sistemas de perfis um pouco diferentes, são usados nos banheiros, nas cozinhas, em todos os ambientes sanitários. Outro, favorecer a gestão da demanda, né? O outro lado é o uso excessivo, né? Então, o Casado já colocou uma série de tecnologias, eu só separaria uma visão diferente da outra, que é uma são dos componentes, ali aqui é o mictório sem água, que é uma dissertação importante, mas depende da operação. Senão ele pode ter um desempenho problemático se nós não cuidarmos daquilo que o Marcos colocou da operação. E tem sistemas que são os sistemas econômicos, eu não consigo dissociar partes do sistema.
né? Eu consigo fazer prédios enormes, sem colunas de ventilação e com aparelhos economizadores. Uma bacia dessa aqui é de 4 litros, por exemplo, para esgoto fecal. Mas depende de toda essa traquitana que vocês estão vendo aqui. Para você caracterizar uma bacia sanitária... Obrigado. Para você caracterizar uma bacia sanitária, toma cuidado, né? Porque às vezes o cara traz um certificado. Olha, eu testei em tal instituto a bacia sanitária, a torneira, e ele testa geralmente contra o atributo que o produto funciona. Mas para caracterizar uma bacia sanitária, tem mais ou menos uns 12 ensaios diferentes para poder falar que uma bacia sanitária, uma torneira, o que for, atendem à normalização técnica. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Porque às vezes o cara vem com um atestado e fala assim, olha, passou nesse requisito, é o que passa. Dos outros, ela não passa. E para caracterizar, por exemplo, uma bacia sanitária, ela tem... Vou fazer uma coisa engraçada, se vocês me desculpem, tá? Mas a bacia sanitária vai despejos dentro dela, tá certo? Então, tem o que boia, o que fica no nível e o que afunda. E a bacia tem que dar descarga para levar todos. Complicado, viu? Bacia sanitária. O maior especialista de mecânica dos fluidos para escoamento não permanente, escoamento hidráulico complicadésimo, trabalhava nessa área, nessa modelagem. E pior, não adianta só levar o despejo, tem que empurrar tudo, né, para não entupir. Né? Então, esse conjunto todo tem que funcionar harmonicamente. Bom, você tem os redutores de pressão, tá, mas que só funcionam para pressões dinâmicas. Olha que interessante, eu botei isso, desculpe, ele está muito ruim a figura lá do gráfico, mas vamos entender. Vê como a água também tem um componente cultural muito grande. A mulher japonesa, isso é uma foto do Japão, ela não gosta que escutem o barulho dela. Então, vocês estão vendo um negocinho aqui, ó? Isso é uma musiquinha que puxa, se aperta e solta uma musiquinha aqui enquanto ela está se vestindo, retomando a normalidade, ela liga esse negocinho. Se não ligasse, ela dá 2 descargas. Isso é uma pesquisa científica que mostrou que o aparelhinho economiza 38%. Isso é de uma universidade, uma pesquisa de uma universidade japonesa. Percebe? Um detalhe, que pode ser um detalhe cultural. Tá? Inovação, né? Inovação nessa área é importante, porque a gente tem uma vontade enorme de diminuir consumo ou de ofertar água. E aí essa coisa pode ser perigosa, porque eu entro para o campo da falta de higiene, falta de entendimento da vida útil. Né? Por exemplo, quando nós trabalhamos na década de 90, final de 90, início dos anos 2000, para reduzir as bacias sanitárias de 9 e 12 litros para 6, a gente fez um estudo laboratório e 1 ano em campo para ver qual era o impacto. E se chegou à conclusão 6,8. Por quê? Porque 6, se você dá uma descarga com 6 e ela falha, o cara da segunda descarga gastou 12. Então, quando fala valor unitário, não é importante. Importante que a integração do consumo de água durante o mês seja o menor valor. E o menor foi 6,8. Nossas bacias hoje são de 6. E elas não são etiquetadas. Porque todas as bacias, independente se elas são de R$ 80 ou de R$ 1.500, porque ela é Armani, etc., elas todas estão com 6,8, controlado pelo Programa Setorial da Qualidade. Ou seja, economia, desempenho, é coisa de dar tempo para a indústria se adaptar. A indústria de louças fez esse trabalho entre 1998 e 2002. E todas as bacias sanitárias mudaram. Não tem A, B, C, D. Não tem. Eles levaram 4 anos para tirar todo o parque. Umas bacias não deram para usar mais, outras foram adaptadas, e todas. Não se faz política de economia de água se os equipamentos não economizarem água. Então, não adianta falar assim, eu tenho uma que é D,
custa R$600, e uma que é AB, tal, e que custa 1.200. Você não vai fazer política de economia de insumos. Hoje querem diminuir para 4,8. 4,8. A indústria nacional fez um estudo de laboratório, foi testar 11 modelos diferentes. Só 7 funcionaram em laboratório. Agora acabou, é uma dissertação de mestrado, um estudo de campo semelhante ao que se fez lá em 2003, e está tendo entupimento tremendamente da bacia de 4,8. Porque depende da declividade, depende de outras características que não só... Não, vou botar uma bacia de 4,8, mas você sabe qual é o impacto no esgoto? Será que vai dar problema? Será que tem declividade? Como é que funciona? Então, essas coisas todas precisam ser consideradas, precisam ser estudadas. Elas não são... Por favor, senhores, quando vocês tiverem alguém que vem com uma nova tecnologia, fala assim, eu quero uma avaliação técnica. Eu não sei se vocês conhecem um programa no governo federal que chama SINAT, Sistema Nacional de Avaliação. Peça uma avaliação técnica, que ele tem que ter um referencial, o cara tem que avaliar e te trazer que o produto dele, em que condições ele pode ser usado. Senão você vira cobaia. Aliás, inovação faz com que muitos de nós sejamos cobaias. Ser cobaia no celular, maravilha, dura 2 anos, eu descarto. Mas inovação que vira problema num prédio é coisa que eu carrego para a vida inteira. Porque nós trabalhamos com bens duráveis. É isso que vai dar deposição. Olha aqui é uma filmagem, uma das técnicas da pesquisa, é de tempos em tempos ir lá, passar uma câmera e filmar por dentro da tubulação para ver como é que essas coisas se incorporam. Bom, eu vou falar que também acontecem inovações em metodologia. Se eu economizo, se eu reduzo a vazão, que eu coloco, eu também posso reduzir o diâmetro da minha tubulação. Então, os métodos de cálculo que são usados hoje são inadequados para essa novidade. Então, olha que interessante. Você tem um banheiro para um dormitório. Você tem um banheiro para 3 dormitórios. O uso é muito mais intenso nesse aqui, nos andares. Olha a diferença que dá. A norma brasileira atual daria, para 15 andares aqui, uma vazão de dimensionamento de 1,3 litros por segundo. A de um banheiro e um dormitório daria 0,54. De 3 dormitórios, um banheiro, 1,02. Estamos jogando fora no dimensionamento das tubulações. Porque se eu estou reduzindo, eu reduzo no hardware do meu sistema. Nas tubulações, nos reservatórios e essas coisas todas. Bom, medição individualizada é bom. Setorizar medição é fundamental. Tá certo? O que eu não meço, eu não sei quanto eu economizo. Estou pegando para... Bom, logicamente, então, olha novamente a nossa unidade de medição integrada, porque você está fazendo gás, aí começam as complicações. Eu boto solar. Aí eu boto outra coisa. Aí o fluxograma hidráulico fica todo complicado para burro, tá certo? Ele vai mudando. Aí vai virando aquela Ferrari ali, tá certo? O que vai acontecer é que eu ainda trago a gestão da oferta também, porque eu agora vou produzir água com água não potável, né? E aí eu queria só trazer... Aqui, então, eu dobro o sistema, eu vou fazendo com que o meu sistema vá ficando. E eu queria discutir com vocês uma reflexão. Lógico que eu sou um grande defensor de aproveitar a água não potável, mas eu queria fazer uma reflexão para vocês, que é uma reflexão de maturidade. Maturidade setorial, maturidade institucional. E eu trouxe para vocês, aqui pontos críticos onde pode dar uma conexão cruzada. Todo sanitarista fala assim, água de jusante que passa por uma seção nunca pode voltar para montante. Então, a gente fala assim, somos neuróticos por conexão cruzada. Não pode acontecer conexão cruzada, porque senão eu posso estar colocando água não potável em rede de água potável. É a neura. Um projetista que faz isso tem que ficar neurótico com isso. Olhar os pontos de problema. Mas olha que interessante, isso aqui é uma pesquisa recém-feita, foi apresentada no final de 2016. Foram feitas, então, tem uma avaliação
parecida com aquela APO, avaliação pós-ocupação, tem uma para sistemas prediais, que chama avaliação durante a operação. Foram pegos 6 casos de prédios emblemáticos, torres com 8, conjuntos com 8 prédios, altamente sofisticados, até uma casa de um cara apaixonado por reuso de água, teve de tudo, né? E ela aplicou essa metodologia. Eu só trouxe uma assim, depois eu posso dar a indicação da bibliografia para vocês lerem, tá? Foi publicada agora, no início do ano. Ela analisou, ela categorizou por todos esses pontos. E aí ela fez isso, ó. O resultado final, eu trouxe um resumão, é esse aí. Tudo que está vermelho é não conforme. Problema. Cada um daqueles itens, aquelas categorias, e aqui estão os itens que foram avaliados. Olha a quantidade de vermelho. Tudo bem? Olha aí, a reflexão que eu faço é assim e coloco na mesa. Amadurecimento. Qual é o amadurecimento daquela organização que vai ocupar aquele prédio tem para eu partir numa gestão de oferta de água, de uma produção interna de água. Se você falar para mim uma indústria razoável, ela tem gestão de facilities, tem uma engenharia de manutenção enorme, dá para cuidar. Agora, determinadas situações é possível? Eu sempre brinco, falo assim, eu não brinco nada, eu falo assim, quem gosta de tecnologia tem que cuidar bem da tecnologia. E cuidar bem da tecnologia é entender ela pode ser aplicada ou não pode ser aplicada. Porque eu coloco em risco até o brilhantismo de uma tecnologia, porque ela foi mal aplicada. Então, vamos guardar sempre isso na cabeça, porque eu vim de uma escola que é uma escola de tecnologia. Eu sou um pesquisador de tecnologia, mas eu não me jogo no abismo abraçado com uma tecnologia. Tecnologia tem uma finalidade. Se ela não nos servir, ela não serve. E aqui lembra que nós estamos falando de qualidade. Qualidade de água. Eu vou acabar a apresentação na questão da gestão, e é um exemplo que eu vivo. Eu fiquei 17 anos como coordenador disso, que é a implantação de um programa de gestão, que é um pouco no final, o Casado acabou colocando. Então, desde 1997, a Universidade de São Paulo, ela ajudou a modelar no Estado de São Paulo um programa que chama PURA, Programa de Uso Racional da Água do Estado de São Paulo. E desenvolveu toda uma metodologia muito semelhante a essa, que é diagnóstico, né? Ver as possibilidades, etc. E, no fim, faz a gestão. A Universidade de São Paulo tem um programa, então, de gestão da demanda, que chama Pura USP, né? E que funciona desde 97, porque foi um dos estudos de caso onde foi desenvolvida a metodologia. Quem quiser entrar nisso, a gente pode dar as bibliografias da época, inclusive, que fizeram com que isso acontecesse. Esse era o cenário da Universidade de São Paulo, da cidade universitária ali, ó. Aqui é na USP, tá? A USP São Paulo, Campus São Paulo. Esses eram os dados. A gente consumia ali, na época, 136 mil metros cúbicos mês. Esse era o dado. Perceba que todos esses pontinhos marrons, verdes, etc., são medidores, que já são medidores de setorização. Aquela medição individualizada que nós falamos é, na verdade, um caso particular de setorizar. Eu tenho que medir qualquer coisa que eu meço, eu tenho que conhecer o agente consumidor. Então, quanto mais eu conseguir dividir, setorizar os ambientes, isso vem já uma primeira questão importante quando eu faço prédio novo, o sistema hidráulico muda todo, porque eu tenho que percorrer os mesmos tipos de consumo. Num prédio residencial é óbvio, é um apartamento, a unidade, por isso é uma medição individualizada. Tá certo? Então, era essa a nossa situação. Bom, quando eu fui, nós criamos assim, um painel, logo de cara, está vendo tudo? Isso é cada prédio da USP, ou cada divisão de medidor, como é que ele está com relação à meta. A meta móvel, era uma média móvel que ia acontecendo. Então, esses que estão verdinhos estavam atendendo, os verdes estão com problema. As intervenções,
as intervenções que nós fazíamos tinham payback, retorno, o que eu gastava contra aquilo que retornava, às vezes de semanas. Semanas. O fato de eu não setorizar, eu podia ficar gastando meses e perdendo um valor enorme, né? Ou, às vezes, o medidor, tem um senhor sistema de medição lá, ele mandava os sinais e falava, não, o que está acontecendo aí? Não, veio um congresso internacional, o prédio que tem 500 pessoas, recebeu 4.000 hoje, num congresso. Tudo bem. Foi uma mudança do perfil de consumo inesperado, que não é necessariamente por uma questão de perda, tá? Essa foi o que se conseguiu. Ó. Eu falei um valor hoje, na hora do almoço, mas eu acho que eu enganei. Eu estou com dados de 54. Repare uma coisa, ó. Aqui é o momento onde nós fizemos a intervenção, que foi de 1998 até 2000. Depois tem lá uma engenharia de gestão, são 2 engenheiros, uma equipe, que fica fazendo a gestão da demanda. Repare que ela tende a subir e ela vai sendo controlada com intervenções. Aqui é o valor total, o programa foi implementado em 2 fases. Né? Olha o que era no final de 2014. Né? Nós gastamos de água 16 milhões de reais. Se não tivesse o Pura, gastaria 50 milhões de reais. Então, a universidade já não é mais um programa, ela é uma linha orçamentária. Aliás, hoje nem existe o Pura, era Pura e Puri, eram de energia e de água. Hoje é um programa unificado, a partir de 2015. Então, é isso. Você está falando o que quer? Se não fizesse isso, era uma malversação de dinheiro público. Então, eu vou dizer assim, gestão de demanda de água. E aqui é só de demanda de água, de quantidade. Em alguns locais, nós estamos colocando com medo enorme, porque todo mundo sabe um pouquinho que manutenção em prédio público brasileiro é um senhor problema. Tudo bem? Então, nós só estamos cuidando de quantidade. Eu trouxe esse exemplo, porque agora é de março desse ano, o Estado de São Paulo tem um programa de gestão de demanda em escolas, que economiza 50%. Escolas públicas. Mas é um programa muito interessante, porque tem a gestão, mas tem a educação das crianças. Então, esse é um caminho interessante. Agregar no conteúdo das escolas. Então, não é vou dar aula de uso racional de água. Não é isso. Ele vai e coloca nas disciplinas normais, tá certo? Na de matemática, na de geografia e etc., e vai colocando esses conteúdos para isso realmente introjetar na cultura da criança. Muito obrigado.